A mais um vídeo do especial todo dia aqui do canal Perdido Entre Contos. O vídeo de hoje é um vídeo muito legal, porque faz muito tempo que eu não trago esse tipo de vídeo aqui pro canal. E como a gente tá num especial, eu resolvi trazer, porque, né, é especial. Então, no vídeo de hoje a gente vai ter uma resenha. Antes de começar o vídeo, eu queria te convidar pra se inscrever aqui no canal, que é só você descer aqui e clicar no botãozinho vermelho escrito inscreva-se. E também para você enviar esse vídeo para algum amigo seu que gosta de livros, que gosta de Extraordinário, ou que tá querendo comprar esse livro e tá em dúvida, tá bom? Então é isso, é só você copiar, para você enviar pro seu amigo, é só você copiar o link aqui em cima e enviar para ele pelo WhatsApp ou pelo Facebook, tá bom? Solta essa vinheta e vamos lá! O vídeo de hoje, então, vai ser um vídeo 3 em 1. A gente vai ter 3 resenhas nesse vídeo. E pra não ficar muito longo, vão ter que ser resenhas express. Assim como eu fiz o vídeo do Diário de uma Nana, que você pode conferir clicando aqui em cima, onde eu resenhei 10 livros no mesmo vídeo. Sim, eu fiz isso, eu sou bem doida. Mas enfim, hoje eu vou resenhar 3 histórias diferentes aqui nesse vídeo, tá bom? Então vamos lá começar, né? Algue e Eu é um livro da R.J. Palacio. Ela é a autora de Extraordinário, um dos meus livros favoritos da vida, se não o meu livro favorito da vida. Ela recentemente lançou o filme Extraordinário, que é um dos filmes também meu favorito. Eu gostei muito, muito, muito desse filme. Eu assisti, acho que na estreia dele eu assisti. E foi maravilhoso, assim. E é um livro muito incrível. E se você leu Extraordinário, você vai entender muita coisa que tem em Algue e Eu. Se você não leu Extraordinário, eu sugiro que você leia primeiro Extraordinário para depois ler Algue e Eu, porque tem algumas referências de Extraordinário que caem em Algue e Eu, ok? Então vamos começar. O livro Algue e Eu, ele traz 3 histórias no mesmo livro. Eu não sei se fisicamente as 3 histórias são vendidas separadamente. Se você souber, você deixa aqui nos comentários, tá bom? Mas eu sei que em Kindle, que é aquele livro e-book, né? Você encontra separadamente as histórias, tá bom? Então eles têm 3 histórias e elas são divididas com aberturas, né? Com esse tipo de abertura. E assim, é um livro bem legal porque ele é bem compacto, então você tem 3 histórias aqui dentro dele. E é muito, muito maravilhoso esse livro. Vamos começar então pela primeira história. Antes da primeira história tem uma breve introdução, que eu sugiro que vocês leiam, não pulem as introduções, pessoal, porque é bem legal, tá bom? Então vamos começar. A primeira história que a gente tem no livro é o capítulo de Julio, que é esse daqui, ó, a capinha amarela. Espero que esteja focando pra vocês. Então o capítulo de Julian, ele é Julian ou Julian, não sei como vocês falam, porque no Brasil eu acho que é Julian, então eu vou falar Julian, tá bom? Então o capítulo de Julian, ele é narrado, assim como vocês leram Extraordinário, e Extraordinário tinha os personagens que narravam cada capítulo, em Algue e Eu são personagens que narram são personagens diferentes que narram as 3 histórias. Então o capítulo de Julian é narrado pelo Julian, que é o garoto que em Extraordinário comete bullying com o Algue, que é o protagonista. Vou falar rapidinho sobre o Algue. O Algue, ele é um garoto que ele tem deformidade facial. E ele entra para uma escola nova no livro Extraordinário. E lá ele sofre bullying. E quem pratica bullying com ele são várias crianças, mas principalmente o Julian, tá bom? Só para vocês entenderem mais ou menos o que está acontecendo. E daí, no capítulo de Julian, ele mostra a visão dele sobre o Algue e também por que ele cometia os atos, né, com o Algue, o bullying, né, com o Algue. E também é muito incrível esse livro porque mostra esse ponto de vista da criança que tá praticando bullying, sabe?
No Extraordinário a gente tem a visão de Aug, né, que é quem sofre o bullying. E em O Capítulo de Julian a gente tem a visão de quem faz o bullying, sabe? De quem pratica o bullying, né? E assim, é bem interessante você ver o outro lado, sabe? Porque o Julian, ele apresenta N motivos pra não gostar do Aug e N motivos pra fazer o que ele faz com o Aug, sabe? Durante a história, a avó do Julian conta uma história pra ele muito bonita sobre amizade e sobre preconceitos e esse tipo de coisa, né? Sobre bullying e tal. E ele acaba mudando o pensamento que ele tinha sobre o Aug e ele começa a se redimir, sabe? Então é bem legal essa história, é incrível ver o outro lado, né, do praticante, tipo, é incrível você ver o lado do praticante de bullying e também você vê que é uma pessoa que precisa de conselhos, assim como a pessoa que sofre o bullying, né, porque quem sofre o bullying precisa de ajuda, né, porque não é fácil, né, você sofrer bullying. Então uma pessoa que sofre bullying precisa de ajuda, mas quem pratica o bullying, quem faz o bullying, às vezes também precisa de ajuda. Então é bem legal essa história, porque a gente vê que a avó do Julian ajuda ele e ele repensa sobre tudo que ele fez e ele pede desculpas e tudo mais. É bem bonitinha essa história, eu acho bem legal o capítulo de Julian. Inclusive o Julian, se eu não me engano, ele é um dos que não fala no Extraordinário. A segunda história que nós temos é a Plutão. A Plutão, ela é narrada por Christopher, o primeiro amigo de Aug. E assim, é muito bonitinho porque o Christopher, ele era uma criança que não tinha preconceitos com o Aug, porque ele conheceu o Aug desde pequenininho, então eles eram tipo melhores amigos. E o Christopher não era o tipo de criança que tinha esse preconceito com o Aug. Então em Plutão a gente tem as histórias de amizade do Christopher com o Aug. Também a gente tem a parte da mudança, né, que eles se separaram. Então, conta como que tudo ficou entre eles depois dessa mudança. E também conta coisas, tipo, que só eles dois entendiam, sabe? É um capítulo totalmente voltado pra amizade. E é muito bonitinho, de verdade. Não é minha história favorita, mas é uma história bem importante, porque às vezes acontece sempre essas coisas de mudanças, né? E é legal ver como isso implica na vida das crianças. Então achei bem legal. Então a última história é o Sindaling. Eu não sei se é assim que se pronuncia, provavelmente não, mas é assim que eu vou pronunciar aqui no vídeo, tá bom? Sindaling, que é narrado pela Charlotte, a garotinha que estava no comitê de boas-vindas ao Aug na escola. Ela sempre foi uma garota neutra em relação ao Aug. Eu não me recordo dela praticar bullying com ele, mas claro, ela achava ele diferente e tudo mais. Então a Charlotte, nessa história, ela conta a reação das meninas quando o Aug chegou, mas esse não é o foco da história, e sim a amizade no ensino fundamental, né? Fundamental 2, não sei como funciona. E daí, então o foco dessa história também é a amizade, só que voltada para as meninas, como que funciona e tal. E assim, a Sindaling, em minha opinião, é uma das minhas histórias favoritas, porque envolve várias coisas, então eu gosto bastante do capítulo da Charlotte, né? E além disso, a história da Sindaling, ela conta como às vezes a gente não percebe que a gente tem uma pessoa que compartilha os mesmos gostos, as mesmas coisas com a gente, tá toda hora ali do nosso lado, a gente não percebe que ela pode ser a nossa melhor amiga, sabe? Então é muito legal essa história, eu me identifico um pouco com ela e eu gosto bastante da história da Charlotte. Então realmente esse livro aqui, ele é voltado mais pra parte da amizade. Não que Extraordinário não seja, até porque tem a história do Jack com o Aug, né? Mas esse aqui é mais voltado com as experiências de amizade dos protagonistas deste livro, né? Então assim, gente, eu não sei se ficou muito claro como são cada história,
Mas se você não entendeu muito, eu vou deixar o link do post deste livro que eu fiz lá no blog aqui na descrição do vídeo pra você ler. E esse é um livro que eu recomendo pra todas as pessoas que leram o Extraordinário. Se você não leu o Extraordinário, eu sugiro que você leia primeiro e depois leia esse, que você vai entender melhor, tá bom? Mas é um livro super recomendado para todas as idades, crianças, adultos, idosos. Quem quiser ler, pode ler. Ele é muito bonitinho, é daqueles livros fofinhos que, tipo, dá vontade de ler 500 vezes. Eu já li 2 vezes, mas já tô planejando ler a 3ª. Então, se você gosta desse tipo de livro, eu tenho certeza que você vai amar Algo e Eu. Essas histórias mais com amizade, com esse tipo de coisa, tá bom? Então, se você ainda não adquiriu esse livro, adquira, que é muito maravilhoso. Vamos vender, vamos anunciar. Não é publi, adoraria que fosse, mas, né, eu recomendo muito, 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 muito esse livro. E eu tenho certeza que você vai gostar muito de ler, tá bom? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi uma resenha bem rápida, porque senão o vídeo fica muito longo, tá bom? Então é isso, eu espero vocês amanhã às 18 horas aqui no canal. Então se você não é inscrito, se inscreva pra receber o vídeo de amanhã. É isso, beijo e até o próximo vídeo. Tchau!